De novo com vocês, no estado do Paraná, a Associação Paranaense APAR, com essa moça aí. Vocês sabem quem ela é? Sara. Sara, bom estar com você de novo. Bom estar aqui. Ai, Sara, agora nós vamos falar de uma coisa que tem gente que não sabe fazer. Isso é verdade. Tem gente que termina o culto na igreja, aí já entra no seu carrinho, vai para casa, não quer saber se tem um irmão pobre, se tem um irmão que precisa, né? Agora nós vamos falar sobre a igreja. A igreja, ela precisa ser um hospital, ela precisa também ser um centro de hospitalidade. Sim. Essas virtudes são cristãs, concorda comigo, Sara? Totalmente. O que diz o texto-chave, Sara? Curto é o tempo de que dispomos, não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Sendo assim, aproveitamos nossa vida e oportunidades ao máximo. A tarefa que somos chamados não existe riquezas, posições social, nem grandes capacidades. O que se exige é um espírito bondoso e desprendido e a firmeza do propósito. Então, assim, o texto diz que quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar. E a nossa mentalidade é um tanto egoísta. Sim. O carro tem que ser pequenininho, porque eu não quero carro grande, senão eu vou ter que encher de gente. A casa, não posso receber todo mundo, senão vai sujar toda a casa. Então, essa prática da hospitalidade é algo um pouco incomum no século XXI, nesse período contemporâneo. Sim. Essa lição ela vai apelar para a gente. Vai dizer que nossa casa é um lugar onde recebe pessoas, onde ajuda pessoas, onde atende pessoas. E o primeiro tópico fala sobre o quê? O lar. O lar. O que nós entendemos sobre lar, de acordo com o que é falado aqui? É dito que o lar é onde está o quê? O coração. O lar deve ser um local onde os membros da família estejam ligados pelo amor. Sim. Um lugar onde se sinta cuidado, confortável e a pessoa se sinta relaxada. Esse é um lar. Esse é o lar que deve receber pessoas. Agora, o que Jesus disse que deveria ser a principal característica do lar cristão? O que ele falou? Tem que ter o amor, né? O amor. E também a união. União. Conta essa história de um pastor que foi visitar a igreja, uma igreja que ele foi transferido, e quando chegou lá, deu problema no trânsito e tal, o carro quebrou, não sei, ou a carroça, não sei. Eu sei que ele chegou depois. Ele chegou depois e as famílias estavam esperando, mas ele veio tão sujo que se sujou de barro para ajudar o pessoal na rua e tal, que ele veio barbudo e o pessoal disse, olha, não temos lugar para ficar, mas vamos deixá-lo lá no estábulo. Eita. E porque o pastor vai chegar e quando o pastor chegar, aí a gente dá o lugar para o pastor, que ele deve estar vindo. Sim. Aí no dia do culto, ele foi no culto e ele pregou. O pastor mais velho disse, ainda bem que o senhor chegou, pastor. Pois é, não deu nem para fazer barba, eu tive problema. Era a pessoa que foi no estábulo. Não. E a pregação que ele fez foi o maior e mais importante mandamento. Uau. Que vos ameis uns aos outros. Aí que eles notaram, poxa, nós colocamos o pastor no estábulo. Sim. Então, a igreja é chamada não para amparar e ou ser hóspede, hospedar o pastor, não. É para hospedar todos aqueles que precisam. Essa é a ideia. Sarinha, Tá nas necessidades, né? Jesus é dentro das necessidades de cada um, né? Que a gente, depois de averiguar, percebe que são reais. Tá? Sim. Agora vamos lá. Então, Jesus, vamos lá. A principal característica do lar cristão é que ele tenha o amor. Perfeito. Como isso se espalhará para outras pessoas? Como? Então, aqui, né, Jesus falou, né, que para os discípulos, para eles espalharem uns aos outros, espalharem por onde for. Exatamente. E assim nós chegamos no primeiro tópico que fala assim, dá uma mensagem tão profunda para a gente, né? De Sim. coração a coração. Agora no segundo tópico, o que fala? Alcançar. Quem nós devemos alcançar, pessoal? Qual a opinião de vocês? Aonde deve estar centralizadas as nossas atenções de alcance? Nosso lar é um trampolim que lançará missionários ao mundo. Olha que lindo. O que Jesus dirá àqueles... Estamos no segundo tópico, hein? Segundo tópico. O que Jesus dirá àqueles que desejam alimentar os famintos, vestir os nus e ajudar os pobres?
Como Jesus falou, né, em Mateus, O ele que? estava dizendo Se identificando. Com certeza, porque como ele falou que se você estiver alimentando um pobre, é como se você tiver o faminto, é como se você estivesse alimentando a ele mesmo. Uhum. Então você estaria fazendo um bem e agradando a ele mesmo. Exatamente, exatamente. Muito interessante. Então, aqui nós encontramos essa característica, que existirá naqueles a quem que desejam alimentar os famintos. Jesus dirá a eles: o que fizeste a estes, estão fazendo a mim. Amém. Ele disse: o que fizesse a um desses, a mim o fizesse. Na verdade vos digo, que vocês fizeram algum destes meus menores irmãos, a mim fizeram. Por que Deus pode confiar em Abraão? Fala para mim. Abraão, ele era para Deus uma pessoa importante. Então Deus escolheu ele para poder cuidar dos filhos e dos seus descendentes. Porque Abraão era considerado como um pai amoroso e líder de uma família de cerca de 1.000 pessoas. Perfeito. Ou seja, como estamos falando sobre hospitalidade, ele era bem hospitaleiro. Hospitaleiro. Por ter cerca de 1.000 pessoas em uma casa, é uma casa bem abençoada. Então, como foi falado aqui, por que Deus confia em Abraão? Porque além dele ser hospitaleiro, ele também cuidava dos seus filhos aos olhos de Deus, bem, e também ele confiava no poder de Deus que ele iria estar cuidando dele. Perfeito, perfeito. E agora eu pergunto, uma vez um dos sobrinhos dele passou por apuros, né? Foi. E descreva a reação do patriarca ao saber do que estava acontecendo. Ele ignorou, ele se interessou, como é que foi? Eu fico imaginando que Abraão, ele ficou muito feliz. Porque para você, o seu sobrinho, receber, né, quando você está recebendo alguma coisa, por exemplo, em apuros, receber uma ajuda quando você está precisando de ajuda naquele momento e você recebe a ajuda de alguém para poder te ajudar naquela missão. Você deve ficar muito feliz. Então, eu fico imaginando que naquela hora o Abraão ficou feliz em o seu sobrinho está recebendo ajuda naquela hora, nos seus apuros. Que foi uma prática de carinho e atenção. Exatamente. Àquele que era alguém importante para ele. Com certeza. Um certo tipo de hospitalidade. Sim. Certo? Muito bem. Aqui nós fechamos o segundo tópico, alcançar. Então a gente alcança quem está longe, a gente alcança quem está perto, a gente alcança quem precisa. Certo? Sim. Perfeito? Muito bem, agora vamos para um outro tópico. No outro tópico nós temos uma outra realidade. Qual é a realidade? Traga-os Para dentro. para dentro. O que isso quer dizer? Ser hospitaleiro na prática, né? Porque... A teoria todo mundo tem. Sim. Agora, trazendo, né, esse texto como Abraão foi hospitaleiro, como Deus foi hospitaleiro. E também, essa lição veio de muito importante, porque no céu, a casa de Deus, né, ele vai estar sendo hospitaleiro, porque quando a gente chegar lá na nova terra, Deus estará recebendo todo mundo para a sua casa. Pensa, se você pesquisar quantas pessoas existem no mundo, são cerca de 8.0,2 milhões de pessoas no mundo. Bilhões, né? Então, pensa, esse tanto de gente, mais os milhares e milhares e milhões de anjos dentro da casa de Deus, ele vai ser uma festa bem grande, né? Na casa de Deus. Nós não sabemos o número da grande multidão que vai para o céu. Exatamente. Fora os 144 mil. Que festão vai ser? Fora os anjos. Exatamente, uma festa grande. Então, analisando isso, trazendo para dentro, que promessa especial a Bíblia nos dá se deixarmos Jesus habitar em nosso coração e lar? Devemos acreditar e obedecer os mandamentos de Deus. E também, naquele grande dia, quando estivermos
frente a frente do nosso Pai, devemos agradecer, porque aquela bênção que estaremos recebendo, a gente não precisava receber. Não somos merecedores a receber aquela grande bênção que queremos receber. Mas Que seria salvação. a salvação. Mas como somos filhos deles, Deus, e Ele também nos ama, Ele está dando essa grande promessa, né, que é deixada na Bíblia. Então nós devemos agradecer e estar com orgulho e felicidade em estar pisando nas terras celestiais, que é a promessa especial que a Bíblia nos deixa. Essa é a promessa que a Bíblia nos dá, de um dia habitarmos, se Jesus habitar em nosso coração, certa família, aqui olha o detalhe, certa família recebeu a visita de alguém desconhecido. A pessoa os visitou rapidamente, mas uma semana depois voltou para apanhar um pouco de alface. Gastou 4 horas nessa tarefa enquanto conversava com a dona da casa sobre verduras, saúde, Bíblia. E o motivou, levou a Jesus o ser, e o motivou que levou Jesus a ser crucificado. O visitante era de uma família rica e tinha viajado o mundo. Mesmo assim, disse que não havia visto algo naquela casa humilde que não encontrou, que havia visto algo naquela casa humilde que não encontrou em nenhum outro lugar. O que foi? A presença de Jesus Cristo. Às vezes a gente vai na casa das pessoas e só de entrar, eu já senti isso, só de entrar assim na porta passar pelo portão assim, né, da casa da pessoa, a gente já sente um ar assim acolhedor. Acolhedor, exato. Então, é isso que devemos ter na nossa casa. Transmitir esse lado acolhedor, um lado de Jesus para a nossa casa. Mostrar que lá vive o Rei dos Reis. Jesus está presente naquela casa. Deixar essa impressão. Exatamente. Veja bem. Cite algumas das desculpas que os cristãos usam para não serem mais hospitaleiros. Como essas justificativas podem ser vencidas? Então, né? A 1 Pedro tem uma Mensagem forte. Mensagem forte, né? Que sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Isso. E a nota diz mesmo que aleguem ser cristãos e exerçam muito pouco verdadeira hospitalidade. Nosso próprio povo não considera como deveria a oportunidade de mostrar hospitalidade. Então, Foi como você falou, né? Às vezes o pessoal pensa que não quer ser hospitaleiro por motivo de, se eu receber um monte de gente na minha casa, vai sujar, vou ter que fazer um monte de comida e vai sujar minhas panelas. Vai sujar minha casa. Eu vou ter que levar aquele povo tudo para casa. Vai ter uma social de adolescentes na minha casa, vou levar tudo aquele bando de adolescentes, dentro do meu carro é pequeno, não cabe tanto aquele adolescente. Mas isso não é o que Deus quer. Deus quer que você seja hospitaleiro e traga eles, o povo que precisa, né, principalmente os necessitados, também o povo da igreja, leve para a sua casa para poder transmitir essa união, esse afeto, esse amor que Deus transmite no seu coração para passar para os outros. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Aqui nós temos essa realidade do terceiro tópico sobre a hospitalidade, algo que diz que é para trazer para dentro as pessoas. Sim. Agora, no quarto tópico, vamos para o quarto tópico. O que diz o quarto tópico? Quem devemos convidar? Só as pessoas chiques. Com certeza, aquelas pessoas que fazem aquela lasanha maravilhosa. É isso que devemos convidar? Eu acho, será? Não, né? Vamos lá. O mundo ensina certo tipo de comportamento que é errôneo e superficial. Você me ajuda e eu deverei um favor para você. Quando os líderes religiosos questionaram o comportamento social de Jesus, de se misturar com os pecadores e rejeitados da sociedade, que resposta lhe deu? Marcos 2:17.
Jesus falou que não é os que têm boa saúde, né? E os que não têm boa saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Não são os que têm boa saúde, mas são os doentes. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Mencione que tipo de pessoa podemos e devemos ajudar, então. Todos, né? Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Sem exceção. E também o povo, né? Necessitados, não necessitados, o que precisam de afeto, o que precisam de um carinho, o que precisam apenas de um abraço, de uma oração, aquele que precisa apenas da sua conversa, ou de uma motivação para alguma coisa que ele necessita. Ele só precisa de você falar, você vai conseguir. Para ele já vai ser uma maravilha. Exato, exato. Então, veja bem, pessoal, aqui nós encontramos uma lição muito profunda. A lição de que todos nós podemos ser hospitaleiros. Todos nós podemos ajudar as pessoas. Todos nós temos o exemplo de Jesus nesse particular. E Jesus deixa claro que nós precisamos, que o médico não precisa o médico existe para ajudar aqueles que precisam. Sim. Certo? Então, aqui, nesse contexto, eu tenho uma última pergunta. Que tipo de pessoas podemos ajudar, então? A todas? Todos. A todas. Sem exceção. Aqui eu concluo o quarto tópico. E cada mensagem forte para a gente, né? Uhum. E você? Você ajuda as pessoas, você se interessa pelo colega, isso, aquilo, outro. Como é que está a sua vida? Somos hospitaleiros ou não somos hospitaleiros? É uma coisa para considerar. Agora vamos para o quinto tópico, servindo. Nossa, toda a mensagem aqui é colocando a gente para o trabalho. Sim. Vamos lá, servindo. Na prática. Na prática, qual é a origem da hospitalidade? A hospitalidade tem origem aonde? A Grécia Antiga, o berço da civilização. O que diz aí? Aproveitando-se as festas olímpicas para oferecer hospitalidade aos estrangeiros, que muito bem recebidos levavam os seus usos e costumes. Tá certo? Então, essa prática remonta de outras gerações e de outros povos. Leia os seguintes versículos abaixo e escreva o que precisamos sempre lembrar quando recebemos visitas. Esses textos são só os dois, só esses dois aí, vai lá. Ok. Hebreus 13, de 1 a 2 diz: Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticado que, sem o saber, alguns acolhem anjos. Isso, exatamente. Então, e Gálatas 6, 9... E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimemos. Perfeitamente. Outro ponto. Qual é o outro ponto importante que devemos ter em mente ao recebermos outras pessoas no lar? Ao usarmos o nosso lar para servir os outros, devemos ser equilibrados. Vai, pode continuar. O bom é receber visitantes em casa, mas isso não significa que deve ser o tempo todo. O círculo familiar deve ser considerado um lugar sagrado, um símbolo do céu, um espelho no qual nos refletimos. Podemos ter amigos e conhecidos, mas eles não devem se intrometer na vida doméstica. Deve-se nutrir um forte senso de propriedade, dando uma sensação de tranquilidade, paz e confiança. Para as pessoas que chegam, que recebemos, tá? Ao abrir a nossa casa para outras pessoas, isso não significa que devemos tolerar tudo. Leia João 1 a 10 a 11 e extraia o sentido do texto. O que está escrito? Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdam, pois quem a saúda torna-se praticante das suas obras malignas. Perfeitamente. Então aqui nós encontramos nessa pergunta, no tópico 5, orientações sobre como aplicar a verdadeira hospitalidade. Podemos agir de modo errado ao convidarmos pessoas para casa e ao não agirmos de acordo com o que se deve fazer. E aqui nos ensina o cuidado que precisamos ter ao querer servir pessoas de modo assim desordenado.
tem que ser muito organizado. E agora, concluindo, qual a moral de toda essa história? A moral da história dessa lição importante é que devemos sim ser hospitaleiros. Devemos receber gente na nossa casa, não necessitados, todos sem exceção. Mesmo porque eles são especiais e são nossos irmãos visitantes e com isso iremos transmitir o amor que Deus colocou no nosso coração para eles. Mas também não devemos atrapalhar nossas atividades domésticas, nosso círculo familiar, como aprendemos na lição de quinta-feira, né? Porque também a nossa família faz parte da nossa igreja, é a nossa igreja familiar. E com isso, não pode atrapalhar a nossa atividade em casa e não trazer, né, um monte de gente para nossa casa. A ponto de tirar o direito da família ter seu círculo de familiar. Exatamente. Qual o X da questão? Leia para mim. E o X da questão, a felicidade da sociedade é o êxito da igreja e a propriedade da nação dependem da influência... Prosperidade da nação. Prosperidade da nação dependem das influências domésticas. E assim, pessoal, obrigado, Sara. A Sara esteve conosco por 3 episódios, 3 momentos, trazendo lições interessantes, discutindo comigo. A Sara é muito querida, conheço a Sara há muito tempo. Quis fazer o batismo da Sara, mas não deu para fazer, eu estava em viagem. Mas a Sara é do coração e por isso eu tenho o prazer de dizer a vocês que é com grande satisfação que eu concluo essa lição, é a 9ª lição, é isso? 9ª lição. E a Sara esteve conosco na 2ª lição, na 4ª lição e agora na 9ª lição. Ela mostrou interesse pelo estudo e eu quero que ela seja uma referência para você na busca, no interesse de conhecer a palavra e de crescer na graça. Precisamos ser hospitaleiros, precisamos obedecer a Deus, precisamos ser corteses. Essas foram as 3 mensagens que ela pôde compartilhar conosco aqui. Que Deus te abençoe, seja também hospitaleiro e que Deus te dê paz. Olha, não se esqueça, nós já estamos com cerca de 1000 inscritos em nosso canal. Sim. E nós queremos chegar nesse trimestre de 2025, nesse próximo trimestre, que é o penúltimo do ano, nós queremos chegar a 1.300 inscritos. A gente vai conseguir. Vamos conseguir. Vamos ver até onde vamos chegar. Se inscreve em nosso canal. Não se esqueça de compartilhar de todos esses vídeos. Nós temos milhares de vídeos, bastante vídeos para vocês. Não milhares ainda, vamos ter milhares. Temos muitos vídeos para vocês e logo estaremos com outros vídeos interessantes sobre adolescentes que são importantes para você e para todos os colegas da sua idade. Portanto, que Deus te abençoe, a você também, Sara, a mim e a todos que assistem, a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham e agradecemos, sobretudo, a sua audiência. Até lá, até a próxima semana, quando estaremos de novo estudando com vocês.